Para fazer essa saia, eu estou usando uma linha 100% algodão, número 6. Então, o fio é esse daqui, é um algodão mercerizado, tem um brilho muito bonito. Eu vou usar aqui uma agulha de 2 milímetros e vou iniciar fazendo as correntes da cintura. Para iniciar a saia, nós precisamos da medida do quadril. Eu aqui vou fazer para um quadril tamanho 86 centímetros, é um tamanho P. E a gente sabe que quando colocamos aqui as nossas correntes e fazemos os pontos depois, esse trabalho cede um pouco. Então, você pode retirar aproximadamente 6 centímetros da medida do quadril para fazer aqui nas correntes, para não ficar muito largo, tá? Se você quiser bem justinho ao corpo, pode retirar aí 8 centímetros do tamanho do quadril. Então, por exemplo, eu aqui não quero nem muito justo, mas também não quero ela larguinha. Então, eu vou fazer aqui 80 centímetros de correntinhas. Meu quadril é 86, eu vou retirar 6 centímetros. Então, começo aqui fazendo o meu nó inicial e vou trabalhar 80 centímetros de correntes. Lembra sempre de deixar uma quantidade de fio aqui suficiente para fazer um bom acabamento, tá? Pra gente conseguir passar por vários pontos para ficar bem escondido no fim e ficar com o acabamento perfeito. Vou fazer aqui os meus 80 centímetros de correntinhas e volto para iniciarmos. Tenho aqui, então, meus 80 centímetros de correntes. Vou medir aqui com vocês e quero aproveitar para mostrar uma outra forma de você saber quantos centímetros de correntes você precisa aqui. Tenho aqui, então, tá bem juntinho aqui no início das minhas correntes. Vou medir sem puxar as minhas correntinhas, tá? Vou mostrar aqui para você que olha como isso tem uma elasticidade, olha só. Tá vendo que as minhas correntinhas, elas esticam, olha. Eu não vou esticar nessa medida, tá? Vou deixar ela aqui sem esticar. E vou medir aqui até o fim. Eu tenho aqui 80 centímetros de correntes. Até passou um pouquinho, né? Tô aqui com 81 centímetros de correntinhas. Outra forma de você saber se as correntes vão chegar no tamanho do seu quadril quando você trabalhar os pontos é tirar essa medida esticando o fio. Então, ao invés de reduzir centímetros, por exemplo, você pode fazer as correntes e medir aqui esticando bem o fio. Como eu tô com a câmera muito aproximada, eu vou fazendo assim por partes, só para mostrar aqui para vocês. Meu fio sem puxar tá medindo 80 centímetros, certo? Tava com 81, na verdade, né? Olha só agora, esticando esse fio, onde ele chegou. Eu tenho aqui 87 centímetros, exatamente o que eu tenho a mais aqui, né? Eu fiz com 81 centímetros as correntes, e não com 80 como eu tinha previsto, eu tenho que desfazer aqui algumas. E aí, esticando meu fio, olha, ele alcança aqui 87 centímetros. Então, isso significa que quando eu trabalhar os meus pontos aqui nessas correntes, ele vai alcançar essa medida. É por isso que a gente tira um pouco de centímetros quando vamos fazer as correntes iniciais, para quando colocarmos os pontos, não ficar muito largo. O que ia acontecer se eu fizesse aqui 86 centímetros de correntes, exatamente como é meu quadril? Quando eu trabalhasse os pontos aqui nas correntes, eu ia ficar com 90 centímetros nessa circunferência da saia. Então, a saia ia ficar larga para o meu tamanho, certo? Por isso, a gente tira aí e faz essa redução de pontos. Isso também vai variar de acordo com o material que você vai utilizar. Esse fio 100% algodão mercerizado, ele não cede tanto. Há fios que cedem mais do que ele. Lã acrílica, por exemplo, ela cede muito mais, ela tem mais elasticidade. Então, tudo isso também vai influenciar nessa medida, tá? Então, por isso também é bom fazer a medida desse jeito, esticando o fio. Porque independente do fio que você for trabalhar, você vai fazer suas correntes na hora de medir. Estica bem até ele alcançar ali a quantidade de centímetros que você precisa. Porque assim, independente do fio, você vai saber mais ou menos com quantos centímetros ele vai ficar no final. Para iniciar, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto alto.
fazendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui na base. Lembrando que esse ponto, nós temos que ter aqui uma quantidade de pontos múltiplo de 4, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Você pode contar aqui as suas correntinhas e ver se você tem um múltiplo de 4, ou você pode fazer como eu, que vou fazer aqui os meus pontos altos, e aí sim eu vou contar quantos pontos altos eu tenho. E aqui no fim, caso falte ou sobre correntinha, nós podemos desfazer ou acrescentar aqui correntinhas. Porque se faltar, vão ser uma, duas, então, tranquilamente a gente pode desfazer aqui e retirar alguma correntinha ou acrescentar se for preciso. É uma maneira de ganhar tempo, tá? Eu não gosto de ficar contando muito assim, principalmente correntinhas, ainda mais uma quantidade assim grande, a gente perde a conta. Quando eu vou contar, uma dica para você é marcar de uma quantidade de pontos em quantidade de pontos, você marca, por exemplo, conta 50 pontos e põe um marcador, conta mais 50 e põe um marcador. Porque se você perder a conta depois, pelo menos você já tem ali aqueles 50 marcados e você já pode continuar de onde você parou o marcador. Facilita, tá? Vou iniciar, então, uma carreira de pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui da base. Vou contar aqui 3 correntes. Na minha quarta correntinha, eu começo a trabalhar pontos altos. Laço o fio, venho aqui na minha quarta corrente, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui na minha próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço o fio, venho na minha próxima corrente e faço um ponto alto. E assim eu vou seguir fazendo em toda essa carreira um ponto alto para cada correntinha aqui da base. Para fazer essa carreira de pontos altos, pega sempre 2 alcinhas aqui da corrente, tá? Olha só. Para ficar reforçado esse ponto, porque depois o peso da saia vai estar todo aqui, né? Então, a gente precisa que essa carreira seja forte para suportar o restante da saia. Vou seguir aqui, então, fazendo os meus pontos altos e volto para a gente finalizar a carreira. Agora, para continuar esse trabalho, nós vamos unir aqui, fechar esse círculo. Então, vamos ajeitar aqui a peça para não ficar torcido. Vou caminhando aqui até chegar lá no fim. Olha, tá vendo que tá torcido aqui? Vou desfazendo isso para ficar retinho. Tenho aqui a minha agulha no meu último ponto alto, né? E vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui na última correntinha que nós subimos para formar aqui o primeiro ponto alto, venho aqui em cima nela, insiro a minha agulha. Aqui tá o primeiro ponto. Venho aqui na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. A minha linha ficou passada aqui pro lado de cá. Laço o fio e passo aqui por dentro de tudo, fechando com ponto baixíssimo. Depois, a gente trabalha aqui embaixo esse fechamento, tá? Subo 3 correntes, que já é o nosso primeiro ponto alto, laço o fio e vou trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto. Venho aqui no meu próximo ponto alto e faço um ponto alto, laço o fio no próximo ponto alto, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Então, vamos mais uma vez fazer a mesma coisa, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Quando chegarmos aqui no fim, eu volto pra gente dar sequência. Eu trabalhei por 5 carreiras, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Eu fiquei aqui com 128 pontos. Nós sabemos que os nossos pontos têm que ser múltiplos de 4, né? Eu tinha ficado com 126 pontos. Para alcançar os 128, eu fiz um aumento aqui de um lado e um aumento do outro lado aqui. Um aumento são 2 pontos altos no mesmo ponto, né? Fiz um aqui nessa metade e o outro aqui no início da carreira. E fiquei com 128 pontos, que é múltiplo de 4, como a gente precisa.
Quero dar uma dica aqui também para deixar aqui essas correntinhas iniciais sempre retas. Eu trabalho aqui uma carreira fazendo as 3 correntinhas normalmente, e na carreira seguinte eu caminho até o próximo ponto com ponto baixíssimo e vou intercalando dessa forma. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu comecei com 3 correntes e começo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto, certo? E esse equivale ao primeiro ponto alto. Se eu comecei essa carreira aqui de onde eu tava mesmo, na próxima, ao invés de começar já fazendo correntinhas aqui, onde nós fechamos a carreira, eu insiro a agulha no próximo ponto, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço agora as 3 correntes e inicio a carreira. Intercalando dessa forma, olha, fica retinho aqui e o acabamento fica mais bonito, tá? Porque a tendência das correntinhas, quando nós vamos fazendo elas sempre no mesmo lugar, é ela ir ficando assim um pouquinho de lado. Então, para isso não acontecer e não ficar aparecendo, a gente faz dessa forma, tá? Feitas as 5 carreiras aqui de pontos altos, agora nós vamos iniciar o ponto dessa saia, que é aquele que a gente fez uma amostra, né? Vamos iniciar agora esses pontos. Lembre-se que aqui você precisa ter múltiplos de 4. Para iniciar, uma corrente, vira o trabalho. Nós vamos trabalhar agora, sim, sempre virando o trabalho. Aqui nesse mesmo ponto, onde eu subi a correntinha, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Laço o fio, pulo 1, 2 no terceiro ponto, insiro a agulha e faço um ponto alto, 2 correntes, laço o fio no mesmo ponto, mais um ponto alto. Novamente, faço 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes de separação, laço o fio e faço mais um ponto alto aqui, nesse mesmo lugar. 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto, faço um ponto baixo. Mais uma vez aqui, 2 correntes, laço o fio, conto 1, 2 no terceiro ponto, faço um ponto alto. 2 correntes de separação, laço o fio no mesmo ponto, mais um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro, faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio, conto 1, 2 no terceiro, fazemos mais um Vzinho, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. E é só seguir fazendo essa sequência por toda a volta. Eu vou completar aqui a minha carreira e volto pra gente passar para a próxima. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, fiz aqui o meu último Vzinho, as 2 correntinhas, e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo onde iniciamos a carreira. E assim, nós temos a primeira carreira finalizada. Vamos agora para a segunda. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, e vamos virar o trabalho. Atenção que eu iniciei aqui, fiz aqui as minhas 5 carreiras de ponto alto, e para iniciar essa carreira, eu virei o trabalho. Eu poderia começar esse ponto sem virar o trabalho e começar a virar a partir dessa carreira agora. Mas o que ia acontecer é que o ponto mais cheio que nós temos aqui nesses pontos, nós temos aqui esse ponto que é mais cheio aqui, né? Com mais pontos altos. Então, eu quero que esse ponto mais cheio de pontos altos fique pro mesmo lado que o nosso cos, tá? Fique pro mesmo lado, fique do lado direito.
Então, para eu ter essa carreira aqui cheia de pontos altos pro mesmo lado dessas minhas carreiras, eu tenho que iniciar já esse desenho de ponto virando a peça como nós fizemos aqui. Então, agora, fiz aqui 4 correntes, viro o trabalho. E olha só, agora nós vamos trabalhar do lado direito da peça, que é onde estão aqui os nossos pontos altos pro lado correto. Fiz as 4 correntes, laço o fio, venho aqui dentro do primeiro Vzinho e vou trabalhar aqui dentro 2 pontos altos. Uma corrente, mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, nós ficamos com 6 pontos altos no total, sendo que de 2 em 2 nós separamos por uma correntinha. Faço uma corrente de separação, venho aqui no meu próximo Vzinho, olha só, pulo direto aqui para esse próximo V. Laço o fio e faço 2 pontos altos. Uma corrente, laço o fio, mais 2 pontos altos. Uma corrente, laço o fio e mais 2 pontos altos. Tudo dentro do nosso espaço aqui, do Vzinho do ponto de baixo. Mais uma corrente para separação, laço o fio e venho aqui no próximo V e trabalho novamente. 2 pontos, uma corrente, 2 pontos, uma corrente. Até termos aqui 6 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço o fio, venho no meu próximo espaço e trabalho 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente para passarmos para o próximo espaço, laço o fio e repito aqui essa sequência. Então, nós vamos ficando aqui com esse resultado, tá? Nós temos aqui, então, grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. E vamos repetir essa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente subir para a próxima carreira. Cheguei aqui ao fim da minha carreira. Para fechar aqui com ponto baixíssimo, vou inserir a agulha na terceira correntinha e vou fechar. Não fiz corrente de separação aqui depois desse grupinho, tá? Vim direto pra cá. Faço uma corrente, viro o trabalho. E agora, vamos trabalhar um ponto baixo aqui em cima desse ponto, em cima das correntinhas da carreira anterior. Ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui no primeiro espacinho, onde nós temos aqui a nossa primeira corrente de separação dos pontos altos, e faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho onde está a nossa corrente de separação, insiro aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo, uma corrente. Venho aqui na próxima correntinha, insiro a agulha nesse espaço e faço um ponto baixo, uma corrente. E vamos trabalhar assim por toda essa carreira, fazendo um ponto baixo e uma corrente, sendo que todos os nossos pontos baixos vão ficar onde estão as correntinhas aqui, onde a gente tem esse espaço que a gente criou com uma corrente, certo? Então, em todos esses espaços, nós vamos fazer um ponto baixo, sempre separados por uma corrente. Então, fazemos um ponto baixo, uma corrente, no próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente,
No próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente. No próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente. Aqui no espaço do meio, um ponto baixo, uma corrente. Vamos seguir fazendo isso por toda a volta. Quando eu finalizar aqui, eu volto para fazermos a nossa próxima carreira. Cheguei aqui ao fim da minha carreira. Tenho aqui o meu último ponto baixo feito aqui no espaço, uma corrente. E aqui nesse ponto, nós já trabalhamos um ponto baixo no início, certo? Então, vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim, fica finalizada mais essa carreira. Olha como já vai ficando lindo o desenho desse ponto. E agora, nós vamos passar para a próxima carreira, que é ponto alto em tela. E vai ser a última carreira de pontos diferentes. Depois, nós vamos voltar a repetir desde aqui desse ponto onde nós fizemos os Vzinhos, tá? Então, para iniciar a próxima carreira, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Viro o trabalho. E agora, dentro de cada espaço desses, nós vamos trabalhar um ponto alto, separados por uma corrente. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto, que é representado por essas 3 correntes. Faço mais uma de separação, laço o fio. Venho aqui na minha primeira correntinha, no meu primeiro espaço aqui de correntes, certo? Nós fizemos aqui um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Em todos os lugares onde tivermos corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, laço aqui o meu fio, venho no meu primeiro espaço de correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Laço o fio, venho aqui no próxima corrente, aqui dentro do espaço mesmo, tá? E faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, venho aqui na minha próxima corrente e faço um ponto alto. E vamos seguir fazendo essa sequência até chegar ao fim da carreira, tá? Fazendo um ponto alto e uma corrente de separação. E colocando esses pontos altos em cada espaço de corrente que nós temos aqui embaixo. Então, esse aqui é o próximo, faço um ponto alto, uma corrente, o próximo espacinho tá aqui. Laço o fio, venho aqui no próximo. E vai ficando esse ponto alto assim, em formato de tela. Vou seguir aqui fazendo por toda a carreira e volto para mostrar para vocês que agora vai ser uma repetição aqui. Trabalhei aqui meu último ponto alto, fiz uma corrente de separação e vou unir aqui com ponto baixíssimo na minha terceira corrente com um ponto baixíssimo, tá? E ficamos assim com a carreira de ponto alto separadas por uma corrente. Agora, nós vamos fazer repetições, vamos voltar a trabalhar com esse primeiro ponto e vamos repetir todas as outras carreiras. Se você ainda não definiu onde vai começar a fenda da sua saia, a abertura dela, né? Esse é um bom momento. Você também pode trabalhar essa saia fechada, tá? Eu vou trabalhar ela com uma fenda bem aberta, mas se você quiser continuar trabalhando em carreiras circulares até o fim da saia, você vai ter uma saia fechada. Eu vou definir agora quantos centímetros eu quero antes da saia começar a abrir. E vou trabalhar aqui a quantidade de carreiras necessárias para alcançar esse tamanho. Vou tirar a medida desde aqui de cima até onde eu quero que vá esse ponto fechado. E depois vou começar a trabalhar ela de forma aberta. Então, quero mostrar aqui que agora nós vamos somente repetir cada uma dessas carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui essa primeira carreira, que é a carreira onde nós fizemos esses Vzinhos. Fazemos uma corrente, vira o trabalho.
Vou iniciar aqui nesse primeiro espaço, fazendo um ponto baixo, 2 correntes, laço o fio, conto 1, 2, 3, aqui no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, formando o nosso primeiro Vzinho. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Aqui nós estamos contando correntinha e ponto alto, né? Na carreira de baixo aqui, nós temos uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vamos contar cada um deles para fazer esses pontos aqui. Então, aqui eu faço mais 2 correntes, laço o fio, conto 1, que é o ponto alto, 2, que é a correntinha, no terceiro, que é o próximo ponto alto, fazemos um V. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, conto novamente 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Se você observar, todos os nossos Vzinhos vão ficar em cima de um ponto alto aqui da base. E todos os nossos pontos baixos vão ficar dentro de um espaço de corrente. É até um jeito de verificar se a gente não tá fazendo nenhum ponto errado, pulando a mais ou a menos, né? Vai ficar sempre assim. O nosso V vai ficar dentro de um ponto alto e o nosso ponto baixo dentro de um espaço. Então, é só isso, só repetir aqui a primeira carreira e depois vamos passar para as próximas repetindo do mesmo jeito. Se você tiver necessidade, volta o vídeo e começa a assistir novamente aqui desde a primeira carreira, que vai ser a mesma coisa aqui na sequência. Então, finalizei aqui mais uma vez essa carreira de Vzinhos que a gente fez. Encerrei fazendo aqui o meu último V, 2 correntes, e prendi com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo onde iniciamos a carreira. Para ficar um acabamento mais bonito, eu vou caminhar então com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro onde a gente vai iniciar essa carreira. Insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto, que é o primeiro ponto alto do V. E faço um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço, onde nós vamos agora sim começar a trabalhar. 1, 2, 3 correntes, contam como nosso primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto, uma corrente de separação, mais 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Tudo dentro do nosso Vzinho da carreira de baixo. Uma corrente de separação, laço o fio, venho no próximo e faço novamente uma sequência de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, que é exatamente a segunda carreira que nós fizemos aqui no início, né? Nós vamos repetir ela agora. Dessa forma, o acabamento aqui vai ficar perfeito. Quando nós chegarmos aqui no último grupinho, nós vamos fazer uma corrente de separação e vamos unir aqui na nossa terceira correntinha. E vai ficar exatamente desse jeito aqui, igualzinho todos os outros pontos, tá? Vai ficar mais perfeito dessa forma. Então, é isso. Agora é uma questão de fazermos carreiras em repetição, né? Olha que lindo que fica essa combinação de pontos. Fica realmente muito linda. Nós vamos trabalhar agora com a repetição desses pontos até alcançar a quantidade de centímetros que nós queremos antes de iniciar a abertura da fenda da saia. Então, eu vou trabalhar aqui mais algumas carreiras, sempre repetindo, trabalhando aqui eu já fiz, né, essa aqui dos Vzinhos. Vou trabalhar agora essa carreira aqui de pontos altos separados por corrente, depois vou trabalhar aquela carreira de um ponto baixo, uma corrente, depois vou trabalhar o ponto alto em tela e começo tudo novamente. Se você tiver alguma dúvida, volta aí o vídeo e vai assistindo de novo aqui a sequência das carreiras, que vai ser a mesma sequência aqui. Vou finalizar aqui então e já volto para iniciarmos a abertura da saia.